vamos falar do um suposto fim do mundo. O que é o fim do mundo? Eu vou primeiro falar aqui sobre uma pessoa que faz um filme, uma novela. Bom, uma pessoa que faz um filme, uma novela, ele escreve um filme e escreve uma novela. Bom, ali ele tem os atores dentro dessa novela, né? Bom, o que vai se passar dentro dessa novela ou desse filme, essa pessoa já conhece, já sabe. E quem vai morrer, e quem vai viver, e quem é o vencedor. Assim como é um protagonista assim como é um escritor de um filme ou uma novela, também foi Deus. Deus, ele escreveu a Bíblia. A Bíblia está sob a nossa frente. O livro que Deus colocou toda a sua nação ali, a nação de Israel. E é disso que vamos falar hoje. Deus, ele já sabe do fim. Como um escritor de uma novela, um escritor de um livro, um escritor de um filme, já sabe o fim. Deus já sabe o fim da sua vida. Mas eu vou morrer na novela ou no filme. Mas se eu por acaso conhecesse o escritor, né? Ele está escrevendo isso daí, ele pode mudar, não? Ele pode mudar o roteiro do filme e me colocar como mais que vencedor. Deus também pode mudar o roteiro do que ele escreveu, né? Porque isso aí é espiritual, e ele pode mudar a tua vida quando você venha a se arrepender dos pecados e não cometer mais ele, tá? Então, Deus, ele fez o mundo em 7 dias e descansou o último dia. Por que Deus, ele criou o mundo em 6 dias, né? Por que será que Deus, ele construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Será que foi para estabelecer a semana de trabalho? Será que Deus, ele fez isso para estabelecer a semana de trabalho nossa? Não estabelecer os dias? Por que Deus demorou tanto para construir o mundo? Se ele podia fazer isso em apenas um segundo, num piscar de olhos. Deus, ele podia ter feito isso num piscar de olhos. Ou talvez Deus estaria querendo dizer ao homem o tempo que seria a duração da terra, ou o tempo de punir os pecados, que é o que ele vai fazer. O que será que Deus quis dizer nessa mensagem, né? Gênesis, no capítulo 1 ali, Deus ele constrói o mundo, né? Dentro desses 7 dias. O que Deus queria realmente passar, né, pra gente? Vamos ver o que diz em Isaías, capítulo 46, no versículo 10. Isaías capítulo 46, versículo 10. A palavra segue dizendo: que anuncio o fim desde o princípio. Olha aí, Deus está dizendo que ele anuncia o fim desde o princípio. Então, desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus, ele vai fazer toda a vontade dele, né? As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir apressadamente. As fiz e aconteceram. Isaías 48, 3. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse. Isaías 45, 5. Já o tens ouvido? Olha bem para tudo isto. Porventura não as anunciarei, desculpa. Isaías 48, 5. Bom, Deus está dizendo que ele anunciou já todas as coisas.
tudo foi anunciado por Deus. Ele fez o mundo em 7 dias, querendo passar uma mensagem. Será que ele está querendo passar essa mensagem? Há fatos, irmão, há fatos realmente na Bíblia, né, que ilustra o que vai acontecer na sua vida. Por exemplo, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, isto queria dizer que Jesus seria sacrificado por Deus na cruz. Então, por que Deus ele fez o mundo em 6 dias? Será que ele queria ilustrar o que poderia ser supostamente o fim de todas as coisas? Será que ele queria ilustrar o fim do mundo? Vamos ver o que diz na segunda vinda de Cristo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 8, ali fala supostamente da segunda vinda de Cristo. Diz assim: mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quer dizer, 1000 anos é como um dia aos olhos de Deus. Salmo 94, a palavra diz assim, ó: porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Será que Deus queria ilustrar que 6 dias de criação seria o tempo do homem na terra? Bom, do tempo de Adão, o primeiro homem, a vinda de Jesus Cristo, temos aproximadamente 4000 anos. E de Jesus até os dias de hoje, mais 3000 anos. Se isso for o caso, estaríamos vivendo nos últimos dias da terra. Nos últimos dias, na era milenar, quando Cristo ele volta à terra para estabelecer o tempo de glória e de paz. Cristo, irmão, leia lá capítulo 5, Apocalipse, que você vai ver. Como Deus lida com a Bíblia? Como é que Deus lida com a Bíblia? Como é que ele vem lidando com a Bíblia? Como é que Deus marca o tempo na Bíblia? Vamos ver como é que Deus marca o tempo na Bíblia. Mas isso a gente vai ver no segundo vídeo.